gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema muito importante, só que nunca e quase nunca é levado em conta a questão da mãe. Tenho 2 filhos e todos 2 eu consegui amamentar até 2 anos e meio de idade. Normalmente, quando eles entraram na escola, foi realmente a fase do desmame por eles mesmos, que acabam não querendo mais mesmo. O meu primeiro filho, eu tive um problema muito sério. Eu, apesar de fazer nutrição, apesar de ser formada em nutrição, eu achei assim que eu sabia de tudo. Quando eu tive meu primeiro filho, eu achei que não precisava de ninguém, da ajuda de ninguém, que amamentar só é botar o bico na boca do menino e aí acabou-se, que tudo vai se resolver, que tudo vai ser fácil por si só, né, acontecer, como normalmente as pessoas passam pra gente, né? Mas só que não, né? Primeiro vem logo o trauma. Eu tive cesárea, você anestesiada, deitada, sem bico nenhum mesmo, que eu não tinha bico nenhum formado. Simplesmente aquela pessoa bota a boca do seu filho no seu peito sem bico, né? E você lá deitada, sem poder se virar, sem poder procurar uma posição mais confortável, naquela agonia horrível, e de repente você, né, a criança fica ali sem uma pega legal do teu peito, enfim, nada. Depois, nesse meio termo, me deram uma seringa mesmo de injeção, mais grossa, né, sem agulha, para eu ficar puxando o meu bico do peito e assim fazer o bico. Fiquei fazendo isso, uma coisa extremamente dolorosa, muita dor, né? Mas fiquei fazendo. O que aconteceu em relação a isso foi que meu bico, ele ficou extremamente frágil, já é frágil, né? E ele ficou extremamente frágil, o que ocasionou mais fissuras, mais rachaduras, mais dor, né? Essas coisas todas. E, enfim, tive muita dificuldade mesmo, até chegar numa mastite. Para quem não sabe, gente, mastite é nada mais, nada menos do que um empedramento do leite no seu peito e que pode ocasionar uma infecção, né? Foi o que aconteceu comigo. O meu peito, eu na minha ignorância, né, achava que, assim, por exemplo, se o meu filho demorasse muito para mamar ou não mamasse as 2 mamas, eu guardaria para outra mamada, né, para o peito ficar cheio de leite. Só que não é bem assim. A cada mamada, se seu filho não mamar nas 2 mamas, você tem que esvaziar a outra para que seu leite não pedre, né? Para que ele não fique duro demais e não pedre. E eu não sabia disso, né? Eu simplesmente deixava e eu achava que quanto mais cheio, melhor, só que não. Porque aí o peito fica tão duro a ponto da criança não conseguir ter uma pegada do bico, sabe? O bico, ele fica mais plano ainda, mais duro ainda, e a criança ela não consegue fazer a sucção necessária. Então, o peito não pode nem estar cheio demais, nem seco, logicamente, né? Então, gente, assim, eu tentei muitas coisas mesmo. E, infelizmente, nessa mastite, todo o leite que havia no meu peito virou pus, né? Eu ainda cheguei a fazer 2 ordenhas. O médico, o mastologista, mandou eu ir para um banco de leite para fazer ordenha. Só que ao invés de leite só saía pus. Só e somente pus. Então foi que na 3ª vez que eu fui, a pediatra iluminada de Deus chegou para mim e disse que volte para o seu mastologista, mande ele fazer uma ultrassom, porque isso que tem em você não é mais leite, só é pus.
E você tá com um grande risco de ter uma infecção generalizada, né? Então eu voltei para o mastologista, eles fizeram a ultrassom e ainda fizeram uma punção, né? Para ter certeza que realmente era pus. E realmente era pus. Então eu voltei para casa, no outro dia já estava na sala de cirurgia para retirar, né? Drenar todo aquele pus. Enfim, gente, mesmo depois disso eu ainda consegui ficar dando de mamar com a minha mama esquerda até 2 anos e meio. E foi tranquilo, assim. Já do segundo já foi mais tranquilo ainda, porque aí eu já esvaziava, não deixava ficar duro demais, né? Não deixava realmente ficar no estado que ficava o outro. Enfim, realmente eu quis amamentar, porque realmente eu tinha bastante leite, gente. Muito leite mesmo, graças a Deus. Tanto é que eu consegui amamentar até 2 anos e meio com um peito só, né? Que o outro eu já nem usava mais, porque já estava com cicatriz, a criança já não se acostumou mais com nem essa posição mais, a criança se acostumava, ficava difícil para ele pegar, enfim. Então eu deixei de usar e fiquei só em um peito só. E é isso, então assim, o Carlos tá fazendo esse vídeo para assustar a gente? Não, gente, eu tô fazendo para que, tô dizendo para vocês as minhas dificuldades, quais eu passei, né? Eu não sabia nem ordenhar direito, assim, tirar o leite do meu peito, eu não sabia. Então, aqui tá o peito, né? Aqui tá o bico. Então, você pega, bota esses dedos aqui abaixo do bico, né? Esses 2 dedos aqui abaixo do bico. Levanta um pouco o seio e com esse dedo aqui você pressiona pra frente. Não é no bico, gente, é um pouquinho abaixo do bico. O bico tá aqui, seu dedo tá aqui. Levanta um pouquinho e com esses 2 dedos, e com esse dedo de baixo e de cima, você pressiona, tá? Pra sair o leite. É assim que se faz a ordenha. Se você apertar só o bico, vai machucar o bico e não vai sair nada. Logo abaixo do bico, onde tem a auréola, tá aqui, tá? Logo abaixo da auréola, você tem como se fossem umas válvulazinhas, entendeu? Que espirram o leite. Então, é justamente nessas válvulazinhas que você tem que apertar nesse movimento aqui, né? Pra frente e aperta, pra frente e aperta, para que o leite saia, né? Realmente em jato e não fique dolorido o seu bico. Então, esse movimento é muito importante. Então, eu aprendi a esvaziar o meu peito e foi muito difícil nessa parte, muito difícil. A minha primeira gestação, assim, meu primeiro filho teve muitos problemas em relação a isso. Mas enfim, gente, resumindo, né? Vamos aqui resumir. Primeiro do que tudo, não deixar o peito ficar muito duro, tá, gente? A criança não precisou mamar nos 2 peitos. O outro, que ficou muito cheio, tem que ser esvaziado. A segunda manobra, a criança mamou por último nesse peito aqui, certo? Então, começa por esse peito, pelo último que você deu. Por quê? Por quê, Carla? Porque, gente, o leite materno, ele tem várias fases. Então, o primeiro jato que sai é muito mais água, né, do que gordura. E o leite que vai saindo, que vai ficando para o fim, é justamente rico em gordura. É o que faz a criança engordar, pegar peso e tudo mais. Então, se você chega e a criança para por ali, talvez ela tenha tomado só a parte de água, a gordura tá lá dentro. Então, você começa por esse, para que ele esvazie todo aquele leite mais grosso, né, mais cheio de gordura, e depois você parte para o outro, né, que aí vai de novo a água, a gordura, enfim. É a grosso modo que eu tô explicando, sabe, gente? Mas é assim mesmo. Então, começa pelo último que foi dado e depois o próximo. A outra coisa também muito importante, gente, que
Amamentar não é uma coisa fácil, requer calma, requer paciência, requer vontade, acima de tudo, vontade realmente de amamentar. E eu hoje, apesar de muita gente dizer que não, eu digo que a amamentação não é para todos. Você tem que se dedicar altamente ao seu filho, você tem que se adaptar com hora de dormida, com hora de comida, com hora de tomar banho, com hora de tudo, entendeu? Então a questão assim é muito exclusiva para o seu filho. As pessoas normalmente não enxergam você como um ser que está precisando de ajuda também. Normalmente você vê muito mais a criança, tá mamando, tá fazendo isso, tá fazendo cocô. De repente você deixa de existir e é só e somente a criança. É muito difícil e esse psicológico e essa calma que você não vai ter no começo, ela influencia e muito na questão do leite, muito mesmo. É incrível assim, o meu leite ele só vem depois de 72 horas após o parto. Os dois foram a mesma coisa, gente, da mesma forma mesmo. Então eu pedi sim um complemento para que eu desse aos meus filhos, porque o primeiro eu pirei, né? O leite não vinha, a criança chorando, a criança pedindo e o leite nada de vir, né? Vinha só aquele colocho, mas para ele nada é a mesma coisa, né? Porque ele sentia fome, com toda certeza. E daí, para se convencer que o meu leite só vinha de 72 horas, não tinha como descobrir, porque era o primeiro. Então, de repente, um dia eu relaxei, consegui dormir assim, acho que meia hora. E de repente eu senti, gente, assim, é como um jato, sabe? Uns raios assim que vem no peito. E aí o peito vai enchendo. E é a coisa mais maravilhosa que eu senti na minha vida, gente. É aquele raio, aquele peso descendo e o leite, sabe, jorrando. Essa realmente foi a coisa mais maravilhosa que eu senti na minha vida. Quando eu percebi que eu ia conseguir alimentar o meu filho através da amamentação. Foi uma felicidade assim imensa, imensa mesmo. Acho que foi a dor mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. Em relação às rachaduras, gente, eu comecei a usar papaya, né? Mas que não resolveu muito. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu não lavava o peito de uma mamada para outra, eu não lavava de jeito nenhum, porque o leite ele protege, sabe? Então depois eu passava o leite, o próprio leite no meu bico e dali eu deixava. Quanto ao bico eu consegui fazer, apesar de muita gente não gostar, todo mundo achar que é errado, isso, aquilo, outro, parará. Mas para fazer o bico eu não tive uma coisa melhor do que aquele protetor de seio, gente. É um protetor que parece uma concha, então ele tem um buraco aqui onde você bota o peito, o bico do peito, e ele fica com aquela concha. Então ele faz duas coisas. Para mim ele fez duas coisas. Primeiro, fazer o meu bico, que eu não tinha, e que isso facilitou bastante na mamada. E o segundo, fazer com que o leite não endurecesse ali na auréola a ponto dele não conseguir pegar direito, sabe? Não ter uma pega boa. Então ele amolecia o bico, né? Não deixando que o leite acumulasse muito no bico para deixar ele duro. E também fazia o meu bico. Então isso me ajudou assim imensamente, gente, imensamente mesmo. E eu indico para toda e qualquer pessoa. Já no 9º mês, já perto já de você ter, quem não tem bico, vai colocando esse protetor de seio para ir formando o bico direitinho, porque isso facilita bastante mesmo na hora da pegada. A criança já pega com mais facilidade, ela não puxa tanto, não agride tanto o bico, não racha tanto. Isso vai ajudar bastante mesmo, tá certo, gente? É um conselho que eu dou para todo mundo que eu encontro que não tem bico, eu digo esse discurso porque realmente foi o que me ajudou bastante.
Então é isso, gente, tem que ter calma, tem que ter paciência. É difícil dizer isso, principalmente para uma marinheira de primeira viagem. Mas a família tem que estar muito junta, o marido tem que estar muito junto, porque você se sente muito sozinha, você se sente mal, você se sente suja, você se sente só fedendo a leite, azedo, né? Essa sensação que você tem. E botando o peito para fora o tempo todinho, não tem mais esse negócio. Eu, pelo menos assim, perdi a vergonha totalmente. E onde ele chorava, eu podia dar de mamar, eu dava. Não tinha esse negócio de ficar escondendo o peito. Então é muito engraçada, sabe, gente? Essa fase é muito engraçada pra mim. Eu acho, assim, hoje eu olhando assim, eu acho muito engraçada. Mas tem que relaxar, realmente tem que relaxar bastante. Porque se você não relaxar, não conseguir realmente se concentrar, se centrar, você não consegue amamentar. O leite realmente ele não vem de jeito nenhum, não tem como. O estresse, ele não é amigo da amamentação, com toda certeza. E por fim, gente, para realmente finalizar todas as dicas e experiências que eu tive, não pira, tá? Não pira. Se você tá achando assim que não tá dando certo, que o leite é pouco, a criança tá chorando, o leite não vem, que isso, aquilo outro, gente, não pira, tá? Dá o complemento, dá o teu peito, dá o complemento, faz o que for melhor também pra você, né? Porque o que foi pra ele você já tentou e não deu certo, então assim, não pira. Mas não desista não da sensação de amamentar, porque é uma sensação maravilhosa, única, exclusiva, sabe? Mas se não é pra você, gente, não pira não, tá certo? Vai nessa, se acalma, que vai dar tudo certo, entendeu? E não fique pensando que é a pior mãe do mundo, que não nasceu pra isso, não. Então é isso, gente. Espero muito que tenha ajudado vocês. Espero muito que, assim, de alguma forma, alguma dica, né, dê um estalo assim na mente de vocês. E foi a minha experiência. Eu queria muito passar pra vocês isso, porque é muito importante e é muito válido mesmo, principalmente marinheiros de primeira viagem, tá? Beijo bem grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!